dá para ter uma vida pessoal bacana e ainda assim se desenvolver profissionalmente? Será que eu consigo equilibrar as minhas demandas pessoais com as demandas profissionais para que eu tenha sucesso nas duas áreas? Se você quer ter a minha perspectiva sobre esse assunto, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Helder Moraes e meu objetivo aqui é ajudar você, a ser um dos profissionais mais bem pagos no mercado usando a linguagem Java no back-end. Se esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se já não o fez, também ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos. E se você estiver ouvindo esse vídeo através de uma plataforma de podcast, se inscreve também no podcast para você não perder os próximos episódios. Outro dia eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram perguntando como é que eu fazia para conciliar a minha vida pessoal com a vida profissional e ter sucesso em todas as áreas. E eu confesso que eu dei uma resposta ali um pouco rápida, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então achei que seria interessante eu gravar um vídeo mais profundo sobre esse assunto, porque é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência e eu sei que provavelmente está na cabeça de muitos de vocês aí. Como é que faz para equilibrar vida pessoal e vida profissional? Pessoal, já adianto que essa provavelmente é uma resposta muito pessoal e eu não sei se existe uma resposta certa sobre isso. Mas vou dar minha perspectiva aqui e espero que seja útil para muitos de vocês que estão me assistindo agora. E para esse assunto eu separei aqui 5 tópicos que para mim são essenciais quando a gente fala de lidar com vida pessoal e profissional e conciliar as duas coisas para que a gente se dê bem em tudo na vida, que no fundo é o que a gente mais quer, não é verdade? Então vamos lá, como é que a gente faz para equilibrar a vida pessoal e vida profissional sendo desenvolvedor back-end ou desenvolvedor profissional? Primeiro ponto, e nesse talvez muitos já desistam, é o seguinte: na minha concepção, não existe esse negócio de equilibrar a vida pessoal com a profissional. E calma, não precisa sair do vídeo, eu vou explicar. Pessoal, ao longo da minha carreira, estamos aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, em 2023, em julho desse ano eu faço 24 anos de carreira, 24 anos como profissional de desenvolvimento de software. Uma coisa que eu percebi ao longo desses tempos, na verdade que eu concluí, né, olhando realmente não só a minha carreira e a minha vida, mas a vida e a carreira de amigos e de profissionais que eu conheço na área, é que ao longo da carreira você sempre está pendendo para algum lado. Por isso que eu digo que o equilíbrio de fato não existe. Uma hora você está pendendo mais para o lado pessoal, outra hora você está pendendo mais para o lado profissional. E aí no lado pessoal tem várias áreas do pessoal, né? Tem área espiritual, tem área de saúde, tem área de família, tem área das emoções, tem várias coisas na vida pessoal que você acaba pendendo. Então, olhando bem realmente ao longo dos anos, eu percebo que não existe exatamente um grande equilíbrio. O que existe é que a gente vai conciliando as coisas. Então eu lembro que quando a minha filha nasceu, o pêndulo foi para ela. Então vamos cuidar da minha filha, vamos dar atenção. Então a questão profissional na época ficou bem de lado. A gente vai fazendo como dá. Não é que a gente deixa de fazer as coisas. A gente vai pendendo mais para um lado ou mais para o outro. Eu lembro em momentos também onde tive problemas de saúde na minha família, e aí o pêndulo foi para cuidar da saúde da família. Aí a vida profissional fica um pouco de lado, outras questões pessoais também ficam de lado, e aí a gente vai aprendendo a conciliar as coisas dessa forma. A gente sem deixar de fazer nada, né, tentando manter, imagina que é um malabarismo, né, com várias bolas, tentando manter todas as bolas no ar e sabendo que algumas eventualmente vão quicar e torcer para que seja uma bola de borracha para que ela suba e a gente consiga continuar manobrando. Tá? Então, primeira coisa para a gente talvez desmistificar um pouco esse assunto é que, na minha visão, não existe um equilíbrio perfeito entre as coisas. E entendendo que o equilíbrio perfeito não existe, vamos para o segundo ponto, que esse sim eu creio que seja a chave de tudo que a gente vai conversar aqui, que é a questão de você definir suas prioridades e proteger suas prioridades. Não é só definir prioridade. Todo mundo é muito bom de definir prioridade, mas muitos de nós falhamos em proteger as nossas prioridades. Então, o que é isso? Você tem aí sua lista de prioridade, coisas que são importantes para você. Vou chutar aqui, tá? Aliás, não vou chutar não, eu vou dar a minha lista de prioridades, pessoal. A minha lista de prioridades é o seguinte: Deus, saúde, família, trabalho. Nessa ordem. Deus, saúde, família, trabalho. Por que Deus primeiro? Porque para mim Deus está acima de todas as coisas. Por que saúde? Porque sem a minha saúde
eu não consigo fazer mais nada. Inclusive, eu não consigo cuidar da minha família. Durante muito tempo, eu colocava até a família. Eu entendia que a família era mais importante, mas depois eu percebi que sem saúde eu não consigo cuidar da minha família. E não é que eu deixo de cuidar da minha família para cuidar da minha saúde, mas é que a saúde realmente está acima de tudo, todo o restante fora Deus. Depois vem minha família. Não existe nada fora Deus e a minha saúde que esteja acima da minha família, inclusive o meu trabalho. E aí depois o meu trabalho e carreira e tudo mais, tá? E aí depois disso tudo, não sobra tempo para cuidar mais de nada. Depois de Deus, de saúde, de família e de trabalho, não tem tempo para mais nada, então qualquer outra coisa está depois disso. Então, gente, o que acontece? Quando a gente tem a nossa ordem de prioridades definida, vem o segundo passo, que é o mais importante, que é proteger essa prioridade. Então é o seguinte, se Deus é minha prioridade número 1, eu preciso proteger essa prioridade. Preciso cuidar para que nada venha acima disso. Se a minha saúde é a minha segunda prioridade, então, por exemplo, o meu horário de ir para a academia, ele tem que ser sagrado. A minha alimentação, que eu estou ainda ajustando, mas melhorei bastante, as decisões alimentares que eu tomei, elas precisam ser protegidas. Os suplementos que eu tomo, as minhas rotinas de beber água e de tomar os meus shots matinais e tudo isso, isso tem que ser de uma forma que eu consiga manter, não importa o que aconteça. Por exemplo, quando eu viajo, levar as minhas coisas para que eu possa manter o máximo possível próximo da minha rotina relacionada à minha saúde. Família é a mesma coisa, então toda a minha rotina é relacionada à minha esposa, à minha filha, à nossa casa, a cuidar de tudo isso, cuidar para que tudo continue andando, caminhando e mantendo e melhorando, né? Também porque família não é só manter, a gente precisa melhorar também. Então, tudo relacionado a isso. E, finalmente, sim, trabalho, né? E então, depois de tudo isso, vem a questão do trabalho. E proteger também o trabalho, né? O trabalho não é porque ele é a quarta prioridade da minha vida que eu não protejo. Pelo contrário, eu protejo, inclusive, em relação às outras prioridades. Então, assim, os horários de trabalho são horários de trabalho. Mas a gente vai tomando as decisões baseado nas prioridades. Então, você ter a sua lista pessoal de prioridades, e aí eu falei a minha apenas como exemplo, e você tem a sua, é muito importante para que você possa definir e proteger, porque isso sim vai levar você mais próximo daquilo que talvez seja um equilíbrio, né? Saber que todas as coisas estão andando, que todas as coisas estão no seu devido lugar, que todas as coisas estão funcionando, é parte desse equilíbrio. Ainda que a gente pense lá no item 1 que talvez o equilíbrio nunca seja perfeito. Terceiro ponto para a gente alcançar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, na minha concepção, e o que funcionou muito bem para mim, foi a questão do foco. E aí eu costumo chamar isso de você reduzir o seu campo de ação. Você realmente focar, você fazer menos coisas. Por isso que em um dado momento na minha carreira eu fiz uma das melhores opções, uma das melhores decisões profissionais que eu tive, que foi focar no back-end. E aí não é focar no back-end porque o back-end é melhor, mas foi focar em alguma coisa. Poderia ter sido no front-end, poderia ter sido em outras coisas, mas eu decidi focar no back-end. Então, ao focar no back-end, aquilo diminuiu o número de coisas que eu tinha que saber. Ao focar no back-end com Java, diminuiu mais ainda. Quando eu resolvi focar no back-end com Java, usando Java EE, diminuiu mais ainda. Hoje, as coisas que eu faço relacionadas ao back-end, elas estão extremamente focadas. Eu lido com pouquinhas coisas do back-end, mas eu lido de uma forma muito profunda. Então, isso limita muito mais as coisas que eu preciso saber, que eu preciso fazer, mas me permite ir a fundo nelas de uma forma que eu faça elas com qualidade. Então eu consigo ter uma qualidade muito grande no meu trabalho, lidando com poucas coisas, e automaticamente isso não afeta, ou afeta menos, talvez, outras áreas da minha vida. Se eu fosse um dev full stack, por exemplo, para eu ir a fundo na quantidade de coisas necessárias para que eu realmente fosse alguém super especialista, super expert nessas coisas, eu precisaria ir a fundo numa quantidade de coisas muito grande, o que automaticamente poderia ferir outras áreas da minha vida em termos de tempo, de prioridade e de proteger as prioridades. Tá? Então, você limitar o seu campo de ação, você focar, você fazer menos coisas, você realmente limitar aquilo que você vai fazer, permite que você vá mais a fundo em menos coisas, e isso no longo prazo vale muito a pena. Quarto ponto é você entender que existem ciclos pelos quais a sua vida vai passar em todas as áreas e que esses ciclos vão afetar todas as áreas também.
Então, um pouco relacionado ao primeiro item que eu disse, né, que não existe o equilíbrio perfeito, mas aqui um pouco mais a fundo nisso, você entender que existem momentos, como eu comentei, que vão ocorrer, por exemplo, demandas pessoais que vão exigir muito mais da sua energia que estaria canalizada para o profissional e vice-versa. Vai ter momentos em que vai estar tudo correndo bem no pessoal e você vai ter uma grande oportunidade profissional. E aí talvez você vai se dedicar mais a isso, talvez deixar um pouco de lado outras áreas, mas nunca deixando que as prioridades se invertam ou que as prioridades sejam feridas em relação a isso. Mas entender que há ciclos. Isso tem muito a ver com o conceito, né, o grande princípio milenar até do plantar e colher. Né? Então, no tempo de plantio, você vai estar focado em plantar e você não vai estar colhendo porque você está plantando, não tem o que colher ainda. Então, você vai estar totalmente focado naquilo. Nos tempos de colheita, você vai estar, os seus ciclos, as suas energias, o seu equilíbrio vai estar pendendo mais para o lado da colheita. Então, você vai estar mais envolvido em coisas relacionadas à colheita. E a vida, no fundo, ela vai girando para esses dois lados, uma hora para cá, uma hora para lá, e a gente vai buscando se adequar a isso. Tá? Mas entenda que existem ciclos, e quanto mais você viver, quanto mais você estiver nessa caminhada, e falando profissionalmente, quanto maior for o seu tempo, né, dentro da sua carreira, você vai ver que os ciclos se repetem. Você vai ver que muitas coisas que aconteceram acontecem de novo, depois acontecem de novo. E quanto maiores são os ciclos, você vai vendo mais coisas se repetindo de formas diferentes, em situações diferentes, com intensidades diferentes, mas existem os ciclos. E aprender a reconhecer os ciclos é muito importante porque quando você passar da próxima vez pelo ciclo que está passando agora, você vai estar mais experiente, você vai ter errado mais e aprendido mais com seus erros, você vai aprender a tirar mais proveito das situações, você vai saber lidar mais com as dificuldades. Então, aprenda a absorver os ciclos para que você consiga lidar com eles da melhor forma da próxima vez que eles se repetirem. E o quinto ponto relacionado ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional é o seguinte: quando qualquer um desses 4 pontos anteriores derem errado, aprenda com essa falha, aprenda com esses erros. E por que eu digo isso, gente? Inclusive, um dos meus livros eu tenho um capítulo inteiro sobre isso. Em minha antiga mentoria eu falava muito sobre isso. Na mentoria atual também já falei sobre isso, que é o seguinte. Invariavelmente, uma hora uma coisa dá errado, invariavelmente uma hora a gente erra, invariavelmente uma hora as coisas falham, saem do controle, não saem como a gente gostaria. E a gente tem 2 possibilidades quando isso acontece. Uma delas é ficar se lamentando, ficar chorando, ficar com raiva, ficar bravo, brigar com as pessoas, achar ruim, ficar de mimimi, etc. Essa é uma opção e é a pior opção porque ela não serve para absolutamente nada. A outra opção é a gente falar o seguinte: bom, ok, deu errado, errei, falhei, deu ruim, falhou, né? Falhou. O que a gente faz então? Aprende. Então assim, beleza. O que eu faço para isso não acontecer de novo? Se eu não puder impedir que aconteça de novo, como que eu lido se caso isso aconteça novamente? O que eu posso fazer para que o impacto seja menor? O que eu posso fazer para que não haja impacto? O que eu posso fazer em relação a isso? Tá? Então, é você aprender realmente o famoso lições aprendidas. Né? Inclusive, tem metodologias até que tem pontos específicos sobre lições aprendidas. Então, você saber tirar lições, principalmente daquilo que deu errado, é de extrema importância e vai te ajudar fantasticamente ao longo não só da sua carreira, mas da sua vida pessoal também. Mas como a gente está querendo equilibrar carreira e vida pessoal, então vai te ajudar com as duas coisas. Tá? Então, nunca desperdice uma oportunidade de tirar uma lição de qualquer experiência, ainda que seja uma experiência ruim. Então, deu errado, falhou, não foi como você queria, legal. Aprendemos o que com isso? Podemos evitar? Ótimo. Como evita? Assim, assim, assim. Legal. Podemos evitar? Não, difícil. Tá bom. Então, como é que eu diminuo o impacto? Como é que eu diminuo as consequências? Isso aqui é realmente um game changer para quem aprende a fazer isso, não só na vida pessoal, mas também na carreira. Então, esse é o meu framework para conseguir chegar talvez mais próximo do que seria um equilíbrio entre sucesso na vida pessoal e sucesso na vida profissional. E felizmente eu posso dizer que eu entendo que eu tenho sim sucesso nessas 2 áreas. Eu estou muito bem na minha vida pessoal, estou muito bem na minha vida profissional,
O que não quer dizer que eu não queira mais da minha vida pessoal e nem mais da minha vida profissional. Muito pelo contrário. Eu quero mais das duas áreas, por isso que eu busco sempre melhorar em todas elas e por isso que a gente vai continuando nesses ciclos, nesses equilíbrios mais pendentes para um lado e para o outro, sempre buscando nos tornar profissionais melhores e pessoas melhores. Beleza, pessoal? Se esse vídeo faz sentido para você, deixa aqui nos comentários que lição você aprende com isso. Fala também para mim como é que você busca esse equilíbrio, se é que você está buscando esse equilíbrio, diz aqui nos comentários que eu queria muito saber. Então é isso, aquele abraço, até a próxima e tchau.